Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor. Espero que você esteja muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para fazer a nossa leitura diária. Estamos no dia 104. Dia 104, vamos ler 1 Reis 10 e 11. Amém? Então, vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, porque mais uma vez o Senhor nos concede saúde, o Senhor nos concede graça para estarmos aqui lendo a tua palavra, nos aprofundando em ti, conhecendo um pouco mais sobre o Senhor, Pai. Muito obrigado, é um privilégio poder estar aqui, que o Senhor fale conosco, com o nosso coração e que o Senhor possa estar nos abençoando nessa leitura. É o que nós desejamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Reis 10, assim diz a palavra do Senhor. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa pelo qual o Senhor tinha abençoado Salomão, concedendo a ele sabedoria, ela resolveu ir a Jerusalém e colocar Salomão à prova com perguntas difíceis. Quando ela chegou acompanhada de uma grande caravana de camelos que transportavam perfumes, ervas cheirosas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Nada era difícil demais para Salomão responder. Logo, ela reconheceu que tudo que tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído. E quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali em uniformes de chamar a atenção. Quando viu os servidores divinos e muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada e quase sem fala. Depois disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passam aqui é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e sua riqueza ultrapassaram em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os ajudantes do seu palácio. E nem poderia ser de outra forma, porque eles estão aqui dia após dia ouvindo a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que escolheu você e colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele o fez rei. E você governa o povo com justiça e bondade. Então, ela deu de presente ao rei 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de perfumes e pedras preciosas. Na verdade, foi o maior presente de perfumes que o rei Salomão tinha recebido até aquela data. E quando os navios de Irão trouxeram a Salomão ouro de Ofir, eles também trouxeram uma grande quantidade de madeira de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira de sândalo para fazer colunas para o templo e para o palácio, e também para fazer liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tal suprimento de madeira tão linda. Em troca dos presentes recebidos da rainha de Sabá, Salomão lhe deu tudo quanto ela pediu, além dos presentes que ele já havia planejado dar. Depois, ela e os seus ajudantes voltaram ao seu país. Cada ano, Salomão recebia quase 23.300 quilos de ouro, além dos impostos sobre vendas e lucro do comércio com os reis da Arábia e dos administradores de vários distritos do país. Salomão fez 200 escudos de ouro batido. O ouro empregado em cada escudo foi de 3,6 kg. Ele também fez 300 escudos menores de ouro, usando 1,8 kg em cada escudo. E o rei guardou em seu palácio, no palácio da floresta do Líbano. Também mandou fazer um enorme trono de marfim e o revestiu com ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o encosto era arredondado. Em cada lado havia braços e 2 leões em pé, junto a cada braço.
Também havia 2 leões em cada degrau, num total de 12. Em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro maciço, e no palácio da floresta dos Líbanos, os talheres, os pratos eram feitos de ouro maciço. Não se usava prata, porque ela não era considerada de muito valor nos dias de Salomão. Os navios mercantes do rei Salomão trabalhavam em sociedade com os navios de carga do rei Hirão, e uma vez em cada 3 anos chegavam aos portos de Israel um grande carregamento de ouro, prata, marfim, búzios e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Homens importantes de muitas posses vinham falar com ele e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Eles traziam a ele presentes, objetos de prata, de ouro, tecidos muito lindos, perfumes de mirra, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte em diversas cidades e a outra parte perto dele em Jerusalém. Naqueles dias, a prata era tão comum quanto as pedras em Jerusalém, e o cedro não tinha maior valor do que a madeira de figueira brava de Cefelá. Os cavalos que Salomão possuía foram importados do Egito e da Cilícia, onde os seus representantes compravam por um bom preço. Um carro egípcio importado custava 7,2 kg de prata, e os cavalos valiam 1,8 kg cada um. Muitos desses cavalos depois eram exportados aos reis dos heteus e aos reis da Síria. Capítulo 11. O rei Salomão casou-se com muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagens. Eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidom e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que os seus maridos comecem a adorar os seus deuses. Apesar disso, Salomão as amava. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e elas levaram o rei a desviar o seu coração do Senhor, principalmente quando ele foi ficando velho. Elas conseguiram induzi-lo a adorar outros deuses, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai Davi havia dedicado de todo o coração. Salomão adorou Asterote, a deusa dos Sidônios, Moloque, terrível deus dos Amonitas. Dessa maneira, Salomão fez com que o Senhor o reprovasse, e não quis mais saber de seguir o Senhor. Salomão fez o que o Senhor reprova, e não quis mais saber de seguir o Senhor, como seu pai Davi. Salomão chegou a construir um templo no Monte das Oliveiras, do outro lado do Vale de Jerusalém, para o deus Camus, o deus imoral de Moabe, outro para Moloque, o deus perverso dos Amonitas. Salomão construiu altares para seus deuses, para os deuses das suas esposas estrangeiras, onde elas podiam queimar incenso e oferecer sacrifícios aos deuses dela. O Senhor ficou muito irado com Salomão por ter se desviado dele, o Deus de Israel, que havia aparecido a ele 2 vezes, a fim de adverti-lo, especialmente na adoração a outros deuses. Porém, Salomão não obedeceu. Por isso, o Senhor disse a ele: já que você não cumpriu a sua parte da nossa aliança e não obedeceu às minhas leis, vou tirar o reino de você e da sua família, porque eu darei a um dos seus servos. Contudo, por amor a Davi, seu pai, não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Vou tirar o reino das mãos dos seus filhos, mas não tirarei o reino inteiro dele. Vou deixar que ele seja rei de uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor fez com que Edade, o edomita, ficasse cada vez mais forte. E Salomão ficou preocupado, porque Hadade era membro da família real de Edom. Alguns anos antes,
quando Davi havia estado em Edom, na companhia de Joabe, para providenciar o enterro de alguns soldados de Israel mortos na batalha, o exército israelita tinha matado quase todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita levaram cerca de 6 meses até finalmente matarem todos, mas Hadade, sendo ainda menino, e uns poucos homens que tinham servido ao rei fugiram para o Egito. Eles partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se ajuntaram a eles, e foram todos para o Egito. O faraó, o rei do Egito, deu a eles casas e terras para morar, e também alimento. Hadade tornou-se um dos amigos do faraó, tanto assim que o faraó deu a ele a irmã da sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu a ele um filho chamado Genubate, que foi criado no palácio entre os próprios filhos do faraó. Hadade ainda estava no Egito quando ouviu dizer que Davi e Joabe, o comandante do exército, tinham morrido. Então ele pediu ao faraó: "Deixe-me voltar para minha terra." "Por quê?" O faraó perguntou a ele. "O que falta a você aqui? Fizemos alguma coisa que deixou você desapontado para querer voltar para sua terra?" "Não me falta nada," ele respondeu, "mas ainda assim gostaria de voltar para casa." E Deus fez com que um outro inimigo se voltasse contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, um dos oficiais de Hadadezer, o rei de Zobá. Rezon havia abandonado seu posto e fugido de seu senhor. Ele se tornou o chefe de um dos grupos de rebeldes, homens que fugiram com ele para Damasco, onde mais tarde se tornou rei, quando Davi destruiu o exército de Zobá. Enquanto Salomão viveu, Rezon foi seu inimigo, além de Hadade. Rezon governou a Síria e foi inimigo de Israel. Outro chefe rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, que veio da cidade de Zeredã, em Efraim. A mãe dele era viúva e se chamava Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão estava construindo a fortaleza de Milo e consertando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem de muita capacidade, e quando Salomão viu como ele era inteligente, fez Jeroboão encarregado das turmas de trabalho pertencentes à tribo de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aias de Siló, que havia vestido uma capa nova para a ocasião, encontrou Jeroboão no caminho e chamou para falar com ele, enquanto os dois estavam sozinhos no campo. Aias rasgou sua capa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão: "Pegue 10 desses pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz: Vou tirar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Mas vou deixar uma tribo para ele, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi acima de todas as cidades de Israel. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Asterote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Então, eles não têm seguido os meus caminhos e não têm feito o que considero certo. Eles não têm guardado as minhas leis e as minhas ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino dele agora, por amor ao meu servo Davi, meu escolhido, que obedeceu aos meus mandamentos e estatutos. Deixarei que Salomão reine até o fim da sua vida, mas vou tirar o reino de Salomão e vou dar a você 10 das 12 tribos. O filho dele ficará com uma tribo, de modo que os filhos de Davi continuem a reinar em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde o meu nome deve ser adorado. E colocarei você no trono de Israel, e o farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Se você atender ao que digo, andar no meu caminho e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus mandamentos e estatutos, conforme meu servo Davi obedeceu. Então abençoarei você, e os seus filhos governarão Israel para sempre. Esta é a mesma promessa que fiz a Davi. Mas por causa do pecado de Salomão, vou castigar os filhos de Davi, mas não para sempre." Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito
para a casa do rei Sisaque e ficou lá até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo que ele fez e disse, estão escritos nos registros históricos de Salomão. Ele governou em Jerusalém durante 40 anos, sobre todo Israel, e depois morreu, sendo sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão reinou em seu lugar. Ah, Salomão. Amém, meus irmãos. Finalizamos a leitura de hoje. Amanhã, se Deus quiser e permitir, estaremos aqui para mais uma leitura e vamos continuar até finalizarmos a Bíblia inteira, em nome de Jesus. Amém? Te vejo amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fica com Deus.